Então, agora nós queremos acolher entre nós o padre João Batista Maroni. Ele possui graduação em Filosofia pela Faculdade Salesiana de Filosofia e Ciências e Letras, mestrado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, doutorando, né, na área de pesquisa de animação bíblica. Muito bem-vindo, padre João Batista. O documento da animação bíblica, no número 34, ele nos diz assim: a centralidade da palavra reconduz nossas comunidades às fontes verdadeiras da vida eclesial. Elas se renovam na medida em que a voz da Escritura for presença, inspiração e influência. Então, nós gostaríamos de te ouvir agora, a sua experiência também, a sua pesquisa e qual é a importância, né, dos círculos bíblicos nesse caminho de animação bíblica da pastoral. Então, a palavra... Boa noite, irmã Isabel. Boa noite aos amigos e irmãos que nos acompanham. Boa noite a padre Janisson e a todos os companheiros e companheiras que estão aí conosco nesta noite. Eu venho de uma experiência também antiga nos círculos bíblicos e muito amante dela, amante dessa experiência. Eu sou padre diocesano há 36, 37 anos e desde o começo do meu sacerdócio eu sempre me dediquei muito, de uma maneira apaixonada, ao estudo da palavra de Deus, ao contato com ela, e especificamente dos círculos bíblicos. E venho de uma experiência de círculo bíblico continuada. É desse lugar que eu quero falar aqui, da minha experiência e partilhar com vocês nessa noite. Continuada no sentido de que os grupos se reúnem continuamente para estudar a palavra de Deus. Ora, a fonte são os momentos temáticos da igreja, a campanha da fraternidade, o mês da Bíblia, o mês missionário, o mês do dízimo, o mês vocacional. Ora, são os evangelhos de domingo, os evangelhos temáticos, e ora são os temas próprios da diocese onde eu pertenço. Então, a palavra de Deus, ela é o carro-chefe de toda essa reflexão. E essa experiência de círculo bíblico, ela vem ajudando a gente a definir um pouco o lugar do círculo bíblico, a sua identidade e o seu papel na vida da igreja. Então, eu partilho com vocês que a experiência tem nos mostrado que o círculo bíblico ele tem que estar plantado numa comunidade eclesial. Seja ela uma comunidade missionária, uma comunidade de base, mas uma comunidade de igreja, uma comunidade eclesial. O círculo bíblico ele não pode existir sem essa raiz plantada na comunidade eclesial. E a vida da comunidade vai alimentar o círculo bíblico. A vida da comunidade é a própria palavra de Deus na vida. E a palavra de Deus da Sagrada Escritura vai alimentar e orientar as ações e a reflexão do círculo bíblico. Então, esse é um ponto que eu, assim, evidencio aqui nessa nossa partilha. Depois, o círculo bíblico, ele é especificamente aquele mergulhar na palavra de Deus. Eu sempre digo que a função maior do círculo bíblico é descobrir a palavra de Deus, é ajudar as pessoas a terem contato com a palavra, que está escondida nas letras da Bíblia, nas palavras da Bíblia, nos livros bíblicos, enfim, a palavra de Deus que está ali escondida, guardada nas Sagradas Escrituras. Então, o círculo bíblico é essa dinâmica de descoberta da palavra de Deus escrita nas Sagradas Escrituras.
junto com a palavra de Deus, como o professor falou agora há pouco, que a gente já vivencia na vida. O ponto de partida que bom para a gente entender bem a função do círculo bíblico é o próprio Evangelho de São João, o prólogo de João. No princípio era a palavra estava em Deus, a palavra era Deus, tudo foi feito por meio dela. Se no princípio estava a palavra e tudo foi feito por meio dela, ela é o começo de tudo, ela existe antes da própria Sagrada Escritura. E é essa palavra que nós vamos à caça dela no círculo bíblico, porque ela é a fonte da vida. E o círculo bíblico, nas suas reuniões, tem a função de fazer com que, através da Bíblia, pela Bíblia, pelo contato com a Bíblia, nós cheguemos a essa palavra. Então, eu evidencio aqui esse como que segredo maior do círculo bíblico, as pessoas voltarem para casa contentes por terem sido instruídos pela palavra da Sagrada Escritura, serem, ao mesmo tempo, alimentados por essa palavra. E essa palavra tem a força, a energia e a potência necessárias que a igreja precisa para evangelizar, que o cristão precisa para ser sal da terra e luz do mundo. Paulo VI lembrou disso no Evangelho Anunciante. Fez até um questionamento, perguntando o que fazemos com a energia, com a potência e com a força do Evangelho, que parece não mais transformar a realidade e o mundo. O que Paulo VI estava querendo dizer? Que a palavra de Deus que criou o mundo, ela é capaz de restaurar o mundo decaído pelo pecado. Então, o círculo bíblico, ele concorre para a animação bíblica da pastoral, a animação bíblica da vida, dessa forma. Bebendo da palavra, evidenciando a palavra de Deus, para que ela seja essa fonte de vida para a igreja, fonte de vida para a própria vida, a vida do mundo. Aí está a vocação muito importante, mais profunda do círculo bíblico. É como que a gente ir numa fonte para beber a água. A água é a palavra de Deus, a água viva. Então, no profundo do círculo bíblico, no profundo da própria Sagrada Escritura, está a palavra. E o mais importante é a gente ter contato com ela. Não podemos voltar para casa de uma reunião de círculo bíblico sem termos tido contato com esta palavra, a palavra de Deus. Eu quero dizer que os subsídios que a gente usa, eu venho de uma experiência de círculo bíblico desde 1990, trabalhando numa coordenação de produção de subsídios contínuos. Nós produzimos praticamente 6 a 8 subsídios por ano para cobrir todos os meses do ano, todas as semanas, e estamos agora por volta do subsídio 245. Com a pandemia, nós produzimos só online. Então, eu quero dizer que esse subsídio é para ajudar a abrir ainda mais a palavra de Deus, abrir a possibilidade de encontrar, a Bíblia para encontrar nela a palavra de Deus. Quer dizer, o subsídio não é para a pessoa se entreter nele. O roteiro que ele traz não é para a gente ficar entretido no roteiro, mas para que, através do roteiro, a gente chegue mais profundamente no sentido da palavra de Deus contida na Sagrada Escritura. Então, acho muito importante um roteiro assim bem preparado, com carinho, e sempre com esse pensamento no coração e na alma. A função desse roteiro é ser uma ferramenta, um instrumento para que a gente possa descobrir ainda mais e profundamente a palavra de Deus. Eu tenho dito que, nesse sentido, o círculo bíblico ele é uma escola de formação continuada, né? Através da palavra de Deus, que é a verdadeira lição de vida, né? O círculo bíblico se torna essa escola catequética, escola de formação continuada na palavra de Deus. Na palavra de Deus.
E é dessa forma que o círculo bíblico ele se torna animador da pastoral. Dessa forma que ele desempenha a sua função de animação bíblica da pastoral. Anima, a palavra que deu vida, que deu animação a tudo no começo do mundo, agora a palavra continua reanimando o mundo, reanimando a vida, reanimando a igreja e reestruturando, vamos dizer assim, o mundo, ou restaurando o mundo naquilo que precisa ser restaurado. Em todos os sentidos, no sentido humano, antropológico, como também no sentido ecológico, inclusive. A palavra que fez toda essa ecologia que está aí, porque tudo foi criado por ela, como diz o livro do Gênesis, é capaz de restaurar, através das nossas atitudes, da nossa conversão, aquilo que o homem pôs a perder. Eu quero ir concluindo essa minha fala, usando aqui de uma analogia que eu sempre gosto de usar, imitando um pouco o nosso querido Carlos Mestres, né, o nosso grande mestre, que eu digo que uma reunião de círculo bíblico ela é como um descascar um coco, ou perfurar o coco para beber a água. Olha que interessante o formato de um coco. Ele tem uma casca por fora pintada de verde. Depois tem todo um tecido, depois dessa casca, muito entrelaçado. Depois desse tecido vem uma casca dura por dentro, para depois lá dentro estar a água. Fazendo uma analogia com a Bíblia também, ela é dessa forma que ela esconde dentro dela, das escrituras, das escritas, das palavras, das letras, esconde ali a palavra de Deus. Então, como a gente tem uma arte para descascar o coco, ou melhor, para perfurá-lo e chegar até a água, o círculo bíblico é essa arte também da gente chegar à água da palavra de Deus que está na embalagem das Sagradas Escrituras. Essa analogia, assim, eu fico muito encantada com ela, né? E interessante que eu pedi um agrônomo que me ajudasse a definir a função da água no coco, e ele disse, a primeira função da água no coco, ela se torna carne e depois ela se torna semente. Semente de uma vida nova, de um novo pé de coco. Então, é dessa forma, quer dizer, a vida de uma nova vida nessa fruta está na água. A vida de uma nova vida em nós está na palavra que está lá no miolo da Sagrada Escritura. E aí eu brinco ainda em muitas situações dizendo, é muito triste a gente ir num círculo bíblico ou mesmo participar de uma celebração da palavra ou da missa e aquele que está pregando a palavra ou mesmo o círculo bíblico que está ali refletindo a palavra não conseguir perfurar o coco para a gente beber da água. E ainda brinco mais que às vezes algum de nós pregadores, até mesmo padres, eu tenho que também bater no peito, né, que às vezes cometo esse pecado, a gente fica rolando esse coco para lá e para cá e às vezes dá com ele até na cabeça dos outros. Mas beber a água mesmo a gente talvez não consiga fazer com tanta perfeição essa perfuração. E, é claro, a gente não pode deixar de dizer que toda essa operação, toda essa arte, ela é feita na força, na sabedoria do Espírito Santo. Por isso, nenhum círculo bíblico ou nenhuma reflexão sobre a palavra de Deus, ela não pode iniciar-se sem o pedido da luz do Espírito Santo, sem o pedido da força do Espírito Santo, do entendimento do Espírito Santo, para que a gente possa perfurar, né, nesse sentido, as Sagradas Escrituras, as Sagradas Letras, para poder encontrar nelas a expressão da palavra de Deus. Eu agradeço essa oportunidade de poder fazer essa partilha e depois a gente pode voltar a dialogar novamente aí no momento oportuno sobre isso que acabei de expor. Muito obrigado. Obrigada, Padre João Batista, por lembrar nessa importância que o Espírito Santo habita em nós, habita na comunidade, e os círculos bíblicos lembram que o próprio Jesus, né, ele, como diz o Carlos Mestres, fazia os seus círculos bíblicos
com os apóstolos, com os discípulos, a igreja primitiva também. Na Bíblia não aparece esse nome, mas lá estavam um grupinho de pessoas reunidos em torno da palavra.